Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Por favor, anote então a data de hoje e o tema da aula, que é música instrumental. Muito bem, seguindo aqui, para essa aula você vai precisar daqueles materiais de sempre, né? O seu caderno, algumas folhas, o lápis de escrever, uma borracha, lápis de cor, canetinhas, para a gente fazer os nossos registros. Então eu vou dar um tempinho e você recolhe os materiais. Muito bem, gente, retornando então. Hoje vamos começar essa aula um pouquinho diferente. Normalmente nós fazemos uma parte do conteúdo e daí vamos para uma parte mais prática. Hoje nós já vamos começar com um vídeo da professora Deia. A professora Deia vai contar uma história pra gente, então preste muita atenção nessa história, que será importante para as atividades que faremos a seguir. Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Hoje eu quero apresentar para vocês um compositor muito famoso. É o Camille Saint-Saëns. Ele era francês, nasceu em Paris em 1835 e desde pequenininho ele foi um prodígio. Antes dos 3 aninhos, só para vocês terem uma ideia, ele tinha um ouvido afinadíssimo. Ele ficava ali olhando a tia dele tocar piano. E por isso essa tia, que era tia-avó, ela começou a ensinar piano para ele ainda muito cedo. Antes dos 3 anos ele já estava aprendendo piano, o básico. Então, vendo que ele tinha talento, contratou uma professora da época que era muito famosa. Com 5 anos, ele já fez a sua primeira apresentação, acredite. Ele foi convidado para tocar piano junto com uma orquestra e ele tocou o concerto número 3 de Beethoven. Imagine, com apenas 5 anos. A mãe dele não queria muito que ele fosse famoso não, mas não adiantou, né? Porque ele ficou famoso. Então ele foi pianista, ele foi compositor, organista e ele era um músico incrível. E ele fez várias peças musicais que ficaram famosas, como Sansão e Dalila, Dança Macabra, aquela que quando começa a tocar os esqueletos começam a levantar das suas tumbas e começam a dançar freneticamente. Depois, quando a música acaba, eles caem numa pilha de ossos. Aquela música é dele. E também uma que eu vou apresentar para vocês hoje. Essa vocês vão gostar. Ele era muito conservador, ele gostava das músicas mais clássicas. E naquela época, depois da morte dele, com exceção de uma parte dessa peça que se chama O Cisne, que ela foi bastante tocada, apresentada, as pessoas ficaram conhecendo. Essa peça se chama O Carnaval dos Animais. Vocês já foram ao zoológico, com certeza. E nesse zoológico, pensa aí um animal que vocês visitaram e que vocês não esqueceram. Ah, com certeza, leão. Leão que ruge com aquela juba incrível, aquele olhar felino que até assusta, mas encanta, né? Ah, eu ouvi aí também girafas,
ouvi também pássaros, sim, pássaros. E eu tô ouvindo tantos animais, tantas coisas legais que eu tô ouvindo aí de vocês. É isso mesmo, no zoológico a gente encontra uma infinidade de animais e muitas curiosidades. Animais que a gente nunca viu, outros que a gente já tinha visto em revista, em fotografia, na televisão, mas ao vivo nunca. Elefante, antílope, tartaruga, pássaros, enfim. O zoológico é um lugar onde a gente vê muitas espécies animais. Mas e que tal se a gente visitar um zoológico agora? Agora, neste exato minuto. Não, você pode visitar o zoológico aí da sua casa mesmo. Eu vou com você. Só que esse zoológico, ele tá aqui, ó, na nossa imaginação. Mas o Camille Saint-Saëns, ele fez uma coisa extraordinária. Ele pegou os instrumentos musicais e tornou o som desses instrumentos os animais de um zoológico. Por isso essa peça se chama O Carnaval dos Animais. E os instrumentos é que vão dar vida a esses animais. E sabe que quando a gente está ouvindo essa peça musical que Camille Saint-Saëns compôs tão belamente, nós ouvimos os animais nos instrumentos musicais. Vamos ver como é que vai ficar isso. E marchando imponente pela floresta, lá vem o leão. Despreza todo mundo com seu olhar e seu andar de rei. E ele pensa: eu sou o rei, eu sou o rei. E para representar esse animal, o leão imponente, ele se utiliza de dois pianos que marcam a marcha do rei, e as cordas que entram como se fosse o rugido. Seguido do leão, nós vamos encontrar agora animais que vocês nem sonhavam que existia em zoológico, mas no zoológico do Carnaval dos Animais tem galinhas e tem galos, e um galo namorador. Ao som de um clarinete, o galo procura namorar todas as galinhas, e ao som de violinos e violas, as galinhas não estão nem aí para esse galo, elas querem mais é saber só de botar ovos. Então chegam os antílopes. Os antílopes, eles são muito rápidos, eles são muito ligeiros. E como é que o Camille Saint-Saëns faz? Dois pianos que correm ligeiros e um ultrapassa o outro tão rápido que se você não prestar atenção, você não vai vê-los passar. Eles correm pelos campos, eles saltam, eles pulam e eles vão velozes, quase voando. E então vem elas, as tartarugas. Elas são bem lentas. E sabe qual o sonho? Elas querem ser bailarinas. E para acompanhá-las, Camille Saint-Saëns, ele faz um acompanhamento de uma música bem conhecida, o Cancan de Offenbach, de uma forma mais lenta, com piano bem suave e cordas suaves, mais lentas, para acompanhar o bailado dessas personagens. Mas mesmo assim, com todo esse cuidado, elas terminam a sua dança muito cansadas. Seguidos das tartarugas, chega o elefante. E o elefante também quer dançar. Ele fala: se elas podem, eu também posso. E ele começa a dançar. Ele quer o acompanhamento do piano e do contrabaixo, que é
um instrumento grande e forte para representar a leveza dos seus movimentos. Atrás do elefante vem 2 cangurus, representados pelo piano, que pulam, 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 olham, hesitam, param e pulam, 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 e assim nessa brincadeira, tocando piano ligeirinho, mais ou menos parando e voltando a tocar bem ligeiro, como se o piano pulasse, a gente consegue enxergar os cangurus brincando, correndo, pulando para lá e para cá. Vocês já observaram como é bonito um aquário de águas azuis, cheio de peixinhos vermelhos, nadando e agitando suas barbatanas? Esses sim são bons bailarinos. Esse peixinho, que de vez em quando mergulha com uma harmonia e vai até o fundo do aquário quando menos se espera. E para a água a gente percebe o movimento, o som do piano e a flauta representando as ondas. Assim como bailarinos, temos também cantores. Observe bem esses 2 burros que tentam zurrar, muito afinados. Também com essas orelhas tão compridas, com certeza eles escutam tudo muito bem. E para representar esses 2 burros, 2 violinos, um grave e um agudo. Escutem os burros a zurrar, tão afinados os 2. Agora, fechem os olhos e imaginem um bosque cheio de árvores muito altas, muito verdes, e entre as suas folhas passando os raios do sol de um fim de tarde de verão. E lá no fundo, o barulho de um cuco, aquele passarinho igual ao que sai do relógio na casa da vovó. Ele tá meio entediado, meio triste, mas vocês vão conseguir ouvir o canto desse cuco. E é um clarinete que vai mostrar para vocês o que o cuco está cantando. Vocês ouviram um passarinho. E agora nós estamos no viveiro. E nesse viveiro é cheio de passarinhos. E eles entoam canções muito alegres, cantam todos ao mesmo tempo. E essas canções, elas são entoadas pela flauta. Escutem com atenção. E de repente aparecem 2 pianistas. E eles querem participar dessa festa no zoológico. E eles vão tocar para vocês. Ah, mas não reparem não, viu? Eles tocam assim, meio desafinados. Eles são principiantes. Eles estão apenas praticando por enquanto. E tocam sempre a música que é para um treinamento de piano. Então, vocês tenham paciência com eles, tá? Porque eles estão ainda aprendendo. Prestem atenção o jeito que eles tocam piano. Todo mundo sabe o que é um fóssil de um animal antigo, né? E sabe que ele se conserva mesmo com o tempo. Assim é a música. Ela também se conserva com o tempo e é lembrada mesmo tendo passado bastante tempo. E nesse pedaço desta composição, Camille Saint-Saëns colocou músicas também antigas. E ele fez
um amontoado de coisas. Ele colocou músicas que ele mesmo compôs, como a Dança Macabra. Ele colocou 3 canções francesas bem conhecidas e colocou até um pedaço da área do Barbeiro de Sevilha de Rossini. E tudo isso com sabor bem cômico ao som do xilofone. E chegamos ao lago do nosso zoológico. E bem no meio, nobre e tranquilo, um cisne branco desliza sobre as águas. Ninguém melhor do que as cordas da orquestra para representar a calma solitária e a elegância desse cisne que nada e desaparece ao nosso olhar. Chegamos ao final da visita ao zoológico. Todos os animais, grandes e pequenos, aves, peixes, cantam, dançam a sua alegria. Até nossos pianistas participam dessa festa. Ah, mas não se assustem. A essa altura, eles já aprenderam a tocar. Então, música, maestro! Muito bem, o que acharam da história? Por que eu pedi que a professora Déia contasse essa história para vocês? Como a gente está falando de música, vocês já devem ter ouvido alguma música que conta alguma história, né? Quantas músicas que a gente ouve que contam histórias? Na verdade, a maior parte delas, né? Principalmente porque elas têm uma letra e normalmente tem uma narrativa. Há músicas que falam sobre amor, há músicas que falam sobre coisas do cotidiano, né? Você já deve ter identificado algumas. A história que a gente ouviu com a professora Déia trata-se também de uma história de uma música. Só que, diferentemente de músicas que têm letras, é uma história de uma música instrumental. A gente vai ouvir um trechinho dessa música e depois a gente vai fazendo aqui algumas perguntas, certo? Então ouça com atenção esse trecho da música.
seguindo aqui. Na história que ouvimos com a professora Déia, tinham 14 partes, né? Contava-se ali uma parte sobre o leão, depois sobre galinhas e galos, também sobre antílopes e assim seguia até o final. Então são 13 partes e mais o final. Por que a gente ouviu um áudio? O que tem a ver com a história? Muito bem. Aqui, o áudio, né, era um trecho dessa música, O Carnaval dos Animais, do Camille Saint-Saëns. Ele é um compositor parisiense, né, francês, e ele fez essa música em 1886. Então, a música, mesmo sendo instrumental, tem essa narrativa, conta a história aí, né, desses animais, o Carnaval dos Animais. Então a música é dividida em 14 movimentos, sendo 13 que contam a história e um final, que aí propriamente é quando todos se juntam. No trecho que a gente ouviu, você consegue relacionar com alguma das partes da música? Só mostrando aqui novamente. Qual parte será que aquele trecho que a gente ouviu se relaciona? De qual parte, né, aquele áudio tem a ver com a história que a gente ouviu? Quem respondeu aquário acertou, né? Gostaria que vocês já percebessem também como que o compositor trabalhou a imitação de alguns sons. Ali a gente tem a representação, né, que a gente chama de mimética, ou seja, que parece com sons relacionados ao aquário, às águas. Que sons as águas produzem, um aquário produz, né? A gente vai continuar exercitando isso. Então, voltando à questão, nós vamos ouvir mais um trecho e eu vou fazer a mesma pergunta. Então, prestem atenção no áudio e tentem relacionar com alguma dessas partes aqui, certo? Muito bem. Então, prestaram atenção, tentaram perceber sobre qual parte será que aquele áudio se trata? Era mais uma parte da mesma música. Quem respondeu que trata-se da parte que fala das tartarugas acertou. Mas como é que eu poderia ter percebido isso? Eu não sei se vocês repararam, mas o andamento da música, ou seja, a velocidade da música diminuiu bastante, né, em relação àquele outro trecho que a gente ouviu, o Aquários, certo? Vamos fazer isso mais uma vez, eu vou passar outro trecho e vocês tentem relacionar com mais uma das partes, certo? Vamos lá então? Vamos ouvir o áudio.
Certo, e aí, será que agora você já melhorou a sua percepção, já conseguiu deduzir, né? Quem respondeu que trata-se do trecho que fala dos elefantes, ou do elefante, acertou, né? Então, perceberam como os instrumentos vão trabalhando essa questão do peso, né? É um som mais grave, é um som mais encorpado, digamos assim, e como que isso nos remete à forma, né, do elefante, ou à forma de um modo geral. Quando a gente vai fazer uma ilustração sobre alguma história, a gente pensa também, né, nessa questão das formas, das cores, como que eu posso usar aquela forma para atingir um determinado efeito. Aqui no áudio, na música, é um pouco mais difícil, né, não é tão habitual, mas acontece também. Bom, só para fechar aqui essa parte dessa música, quando Saint-Saëns compôs essa música, ele estava fazendo uma crítica ao cenário musical parisiense que não vem ao caso agora. O interessante para a gente é pensar como mesmo assim ele consegue fazer uma música que traz muito dessa ideia de contar uma história sem propriamente falar sobre a história, sem ter uma letra, né, que demonstra essa narrativa. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai seguir aqui. O que é música instrumental? A definição é toda música produzida exclusivamente por instrumentos musicais, como essa que a gente ouviu e analisou. Eu não sei se vocês pensam, né, nisso, mas quanto que a gente ouve de música instrumental no nosso dia a dia? Às vezes a gente ouve muito mais do que a gente pensa sobre. Vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram essa música? Muito bem, então talvez você já tenha ouvido essa música, né? Trata-se do tema do filme Missão Impossível. Na verdade, de uma série, né, chamada Missão Impossível, mas a gente conhece mais o filme a partir da década de 90. Talvez você nem tenha assistido ainda o filme, mas você conhece a música, né, porque ela é uma música marcante, então ela identifica, de repente, uma história toda. Então, eu trouxe isso para ilustrar o quanto que a gente vê no nosso dia a dia de música instrumental. Eu vou aproveitar, falando um pouquinho mais sobre essa música, ela já ganhou várias versões, né? Já foram lançados 6 filmes sobre ela, com ela, melhor dizendo, né? E cada filme traz uma versão diferente, com compositores diferentes para a trilha. A trilha sonora é uma coisa que a gente vê normalmente, né, no nosso dia a dia, às vezes com música de orquestra, instrumental, e ela está muito presente no nosso cotidiano. Eu vou passar essa apresentação de 2 orquestras de escola de ensino médio dos Estados Unidos, é uma apresentação feita em Nova York, trabalhando essa música tema, certo? Vamos ver então.
Muito bem, seguindo aqui, com certeza você já tinha ouvido, né? Mas achei interessante frisar isso. Tem um conceito que eu quero trabalhar com vocês, conhecido como ostinato, que está bem presente nessa música que a gente acabou de ouvir. O que é o ostinato? O ostinato é um motivo ou frase musical repetido numa mesma altura, ou seja, um padrão rítmico ou melódico recorrente, que se repete. Então vocês perceberam ali que nessa música tema, a gente tem aquele padrão que se repete praticamente a música inteira. Eu vou propor um exercício agora, para a gente entender melhor a ideia de ostinato. Lembram lá do nosso esquema, né? De uma figura para tantas batidas. Hoje eu não coloquei ali todas elas, como a gente vem fazendo, né? Colocando a quantidade, porque vocês já devem ter se familiarizado com essa escrita. O exercício que eu vou propor é o seguinte: a gente vai criar um ostinato rítmico. Como que funciona? Lembram lá quando a gente trabalhou com a palavra chocolate e a gente tirava uma determinada sílaba? Nesse caso aqui, eu trouxe o quadrado laranja, que não sei se vocês lembram, mas a gente tirava a sílaba T. Então só tocava as 3 primeiras batidas ali, né? O tá. E tirava a quarta, que era o T do chocolate. O ostinato que eu vou propor aqui, então, consiste em um quadrado laranja, então tá no primeiro pulso, o coração no segundo, coração, lembrando, são 2 batidas, então a gente tem lá o tá, certo? Seguindo aqui, a gente repete o quadrado laranja, então fica tá, e por fim, um círculo, né, na última nota, com uma batida só. Então, tá. Quando a gente fica repetindo isso, a gente criou um ostinato. Então eu quero propor que vocês, em alguns minutinhos aí, usando essas mesmas figuras, façam outro ostinato ou tentem praticar esse ostinato, ou na mesa ou com o corpo, como vocês preferirem. Muito bem, você pode ir fazendo outros ostinatos e combinando também com alturas diferentes, né, timbres diferentes, que vai ficando mais interessante. Vamos seguindo aqui, falando mais um pouquinho sobre música instrumental, né? Mesmo que elas sejam definidas como músicas executadas ou produzidas só por instrumentos, algumas músicas têm também um aspecto de utilizar dos sons vocais, né? Normalmente aparece na forma de solfejo. O que é solfejar? Solfejar, no conceito da música ocidental, que é a nossa música,
é a arte de cantar os intervalos musicais, ou seja, as alturas, que a gente conhece como notas musicais, dó, ré, mi e assim por diante. A gente vai ver um vídeo que combina, então, na música instrumental, também as vozes, né, os sons falados. Vamos ouvir?
Então, gostaram dessa música? Arthur e o Gigante foi composta pelo Arthur Maia, foi um baixista brasileiro bem importante no cenário da música instrumental. Infelizmente ele morreu precocemente, com apenas 56 anos, né, no Rio de Janeiro, mas o Arthur era um virtuoso no baixo, ou seja, ele era muito habilidoso. Vocês perceberam que enquanto ele tocava o baixo, ele cantava também algumas notas? Então é mais ou menos essa a ideia do solfejo ou da música instrumental que combina também vozes, né? Perceberam também que a música tem muita melodia que dá vontade de cantar, né? Mesmo não tendo letra. É bem legal essa música, ela combina jazz, também tem uma brasilidade, né, nesse jazz, não é um jazz genuinamente norte-americano. Na próxima aula a gente vai retomar a partir desse vídeo falando um pouquinho sobre altura e um pouquinho melhor sobre solfejo, certo? Por hoje é isso, até logo!